Reginaldo, muchas gracias, muito obrigado por estar con nosotros esta tarde acá. Para empezar, Reginaldo, me gustaría que me comentaras, sabemos que eres trompetista, ¿cómo incursionas de la trompeta a la construcción de boquillas? Leonardo, me ajuda assim. A pergunta eu entendi, só tinha dúvida. Por que eu comecei a fazer boquilhas? É isso a pergunta? Sí, A sí, pergunta é, Reginaldo, Daniel perguntou, ele sabe que tu é trompetista, Ok. e então como foi essa mudança do trompete para começar a construir os vocais? Então, vamos lá. A nossa empresa existe há 34 anos. Tá? Nós somos fabricantes de peças para carro, trator e Petrobras, né, aqui no Brasil. Eu tinha uma determinada marca de trompete americano que os bocais para esse instrumento tinham que ser comprados diretamente da fábrica. Né? Outros tipos de bocais não funcionavam nesse instrumento. E aí, uma certa época, em 2014, eu fiz uma encomenda, que eu queria 4 tipos de bocais para o meu trabalho, né? Eu sou músico amador, mas gosto do que eu faço, de tocar trompete. E essa fábrica me mandou coisas diferentes do que eu pedi. Eu tinha pagado, acho que, na época, $250 por bocal. Né? E aí eu falei, poxa vida, não foi isso que eu pedi, eu precisava disso, disso, disso. Aí o fabricante falou para mim que o que eu queria não iria funcionar no trompete dele. E se eu não funcionasse, ele poderia dizer que os bocais não estavam bons. Aí eu fiquei, poxa, e agora? Eu queria experimentar isso, né? Isso que eu queria fazer. E aí, com a ajuda de um amigo meu, que foi chamado, é um professor da universidade aqui da Paraíba, professor Ayrton Benck, um grande trompetista, uma grande pessoa, me incentivou a fabricar o bocal. Pois não, você tem fábrica, você tem tudo. Nós estávamos em Tatuí, eu não sei se o pessoal está me entendendo bem, quer que eu fale mais devagar, eu pare um pouco para Orlando traduzir. Orlando, yo creo que puedes traducir, por favor. Entonces, hasta ahí, la empresa de Reginaldo, ellos tienen 34 años fabricando piezas para carro, piezas para tractor y para Petrobras, aquí en Brasil. Sin embargo, Reginaldo es un músico amador, músico aficionado, y él le gusta tocar su trompeta. Un día él tenía una marca específica de trompeta que solo funcionaban las boquillas de la marca específica, y él hizo un encargo y pagó cerca de $250 por cada boquilla, y lo que llegó para la casa de él fue algo que él no pidió. Él hizo contacto con el fabricante y le dijo como que, bueno, no fue esto lo que pedí, y el fabricante simplemente le dijo que lo que él estaba necesitando no iba a funcionar para su trompeta. Entonces él se quedó medio aburrido con esa respuesta, y ahí el profesor Ailton de la Universidad Federal de Paraíba, que es otro estado aquí en Brasil, le dijo que por qué no empezaba a hacer las boquillas si él tenía todas las máquinas y las herramientas para eso, y ellos estaban en la ciudad de Tatuí. Até aí vai, Reginaldo. Tá. Aí o que aconteceu? Eu peguei e ele me forneceu bocais que ele tinha para estudo, e eu fabriquei os meus bocais para essa marca de instrumento que eu tinha, do jeito que eu queria. E funcionou. Quer traduzir, lá depois? Ou posso falar mais? Pode falar um pouquinho mais, que aí eu pego. Tá. Aí eu fiz bocais e gostei do trabalho, né? Falei, nossa, que legal, funcionou para o que eu queria, né? Aí eu pensei comigo, poxa, por que eu não fabrico? Né? Na época existia mais um fabricante de boquilhas no Brasil, uma empresa brasileira também, que eu acho que foi a primeira fabricante de boquilhas foi a fabricante de instrumentos Averil, que eu me recordo, e depois veio esse fabricante que até hoje está trabalhando no mercado aí. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer também, né? Só que a minha ideia era buscar um público diferente do dele, né? Um público profissional, ou seja, um público um pouco mais exigente sobre opções, né? De escolhas. Né? Ele fabrica uma determinada numeração e eu falei, pô, vou fabricar aquilo
que tem mais carência, ou seja, que ele não fabricava na época. Ou acho que não fabrica ainda hoje. Quer falar, Orlando? Posso Entonces, continuar? sí, Reginaldo, entonces, como el profesor le había dicho que hiciera sus boquillas, le prestó unas boquillas para que él pudiera estudiar la cuestión de medidas, calibres, todo aquello, y él hizo las boquillas para él de la forma que él quería y funcionó. Él se dio cuenta de que funcionó y le pareció bastante interesante. Entonces, para ese tiempo existía aquí la empresa Veriu o Weriu, no sé cómo se conoce en Colombia, que es la que fabrica boquillas, instrumentos aquí en Brasil, es una empresa brasilera. Sin embargo, Reginaldo dice que él quiso empezar a hacer las boquillas, pero buscando otro tipo de público, de esta vez un público profesional, un público más exigente con el material de las boquillas. Pronto. Ok, é isso aí. Aí eu fui fazer, aí eu mostrei para alguns amigos meus, trompetistas, o pessoal gostou bastante. E falou, pô, não, tá legal. Só que eu estava começando, é óbvio, né? A gente tem que fazer melhorias constantes dentro do que a gente consegue fazer. E comecei a fazer de trompete. E isso acabou ganhando nome, né? Assim, um trompetista tá um amigo meu que eu tenho grande estima, um trompetista brasileiro chamado Flávio Gabriel. Ele foi uma das pessoas que me ajudou a desenvolver o nosso trabalho, testou também, né, junto com a Ayrton Bank e outros, me ajudaram e acabou divulgando, né, no trabalho. Aí o pessoal da tuba ficou sabendo, o pessoal de trombone ficou sabendo, o pessoal de trompa ficou sabendo. Aí começaram a pedir para mim que eu fizesse bocais para esses instrumentos. Aí foi quando eu comecei a me dedicar mais e pesquisar, né, quem me apresentou e solicitou, e eu devo muito, né, que foi a primeira pessoa dentro da trompa que falou, vamos fazer, eu te ajudo, eu tenho um grande carinho, estima pela pessoa, pelo educador que é e pelo músico, é o Adalto Soares, de Tatuí. Quem me chegou falou, Reginaldo, ó, vamos fazer, tá aqui, ó, meus bocais aqui, esse aqui é meu bocal, e foi ele, né, na família de trompa. E depois vieram outros, o Luiz Garcia, o Nicolás Genova, o Bilu, o próprio Thiago Bilu, que aí tem um monte de gente. Se eu for falar o nome de todos, eu vou esquecer. Mas quem me incentivou a fazer boquilhas de trompa, porque eu precisava de uma ajuda, porque eu não sou trompista, né? Então eu não tenho como testar o bocal de trompa que eu fabrico. No de trompa, o primeiro mesmo foi o Adalto Soares. Ok, entonces Reginaldo empezó a hacer las boquillas, contó para las boquillas de la trompeta, contó con la ayuda de un grande profesor, instrumentista brasilero, Flávio Gabriel, con certeza muchos de ustedes ya lo conocen. Es un excelente trompetista y fue el que le ayudó y lo fue orientando para la construcción de las boquillas de trompeta. Ahí la cosa fue creciendo, él ganó nombre y se fue haciendo pues propaganda por Brasil. Ahí entonces otros instrumentistas de un trombone, la trompa, la tuba, comenzaron a pedirle boquillas. Sin embargo, la persona que le ayudó, que lo incentivó y que estuvo con él para hacer las boquillas, él dice que él no es trompista, entonces no podía experimentar las boquillas que hacía, fue el profesor Adalto Soares, con quien conversamos la semana pasada, ¿no? Entonces él fue la persona que realmente le ayudó, le dio las boquillas para que hiciera la investigación, para que mirara cómo es la cosa que funciona, y así comenzó el cuento de las boquillas para trompa. E assim que começou, não sei se já respondi a pergunta. Está sin sonido, Daniel. Muchas gracias, Reginaldo. Muchísimas gracias, Orlando. Hablando un poco entonces sobre tus boquillas, ¿qué hace especial a tus boquillas? Porque ¿qué es la diferencia de otras boquillas o lo que tú querías hacer de la marca que ya existía en Brasil? Reginaldo, qual é o diferencial dos teus vocais? O que faz que eles sejam especiais e qual é a grande diferença em relação aos vocais da empresa que já existia aqui no Brasil? Só a diferença, não entendi, Orlando. Qual a diferença? Qual é a diferença dos teus vocais? Ok. O que faz que eles sejam especiais
E qual é a diferença em relação à empresa que já existia no Brasil fabricando bocais? Então, a empresa que não existe no Brasil até hoje, ele não fabrica, pelo menos até pouco tempo atrás, ele não fabricava bocais de trompa, né? As nossas boquilhas, a gente fabrica baseado no pensamento próprio nosso, né? Na nossa ideia de fluido, de ar, de ressonância do próprio material, o corpo, como é construída, o externo de um bocal, uma boquilha, não é apenas estético. Ele é, ele é uma coisa que influencia dentro de um. Ele influencia a vibração do boquilha. Eu sempre digo, na minha opinião, tá, Orlando? E vocês, na minha opinião, Reginaldo, todo som, sonido, ele é produzido da boca para dentro. Da boca para fora é resultado. Aquilo que você faz, soprou, é resultado. Não tem como se mudar aquilo que sai da boca. Então, baseado nisso, a gente tem pesquisado materiais que tenham ressonâncias diferentes. Porque a gente possui hoje grandes trompas, instrumentos, né, de várias marcas que possuem características diferentes. Trompas eu conheço poucas, né, eu tive a oportunidade de soprar em algumas, Alexander, Stonve, Yamaha, Stonve, Yamaha, Alexander, acho que esses três, e Machinite, perdão. Eu percebi que cada uma possui respostas diferentes. Então, baseado nessas sensações que os instrumentos possuem, a gente está buscando boquilhas que possam se enquadrar dentro dessa característica do instrumento. Eu defendo uma ideia que eu ouvi, tá, que quando o instrumento, tem que sempre haver um equilíbrio entre o instrumento e a boquilha. Isso são opiniões minhas, tá, Orlando? Deixa bem claro. É o que eu penso, não é uma verdade absoluta. Eu acho que tem que existir um equilíbrio entre o instrumento e a boquilha. Quando o instrumento ele possui uma resistência grande, que na minha opinião as Alexanders, a instrumento 103, são trompas de um pouco de resistência, você precisa ter um bocal um pouco mais livre, para que possa eles terem uma sonoridade que ajude o músico não canse. Se você pegar um bocal pesado, que a gente fala de resistência, com uma trompa de resistência, pode ser que a pessoa canse por excesso de força. E se você pegar uma trompa muito livre, que eu, por exemplo, a trompa mais livre que eu toquei e que eu gostei muito é a Stonve. Eu particularmente não sou trompista, então eu não estou avaliando o instrumento, né? Estou avaliando a minha sensação. Porque, por mais que eu não toque nada de trompa, a gente tem que sentir o que o seu bocal, qual a sensação que a gente tem com um determinado instrumento. Então, eu não sou trompista, né, mas eu já toquei em algumas trompas para poder sentir qual a diferença que meus bocais dão em cada uma. E a trompa Stonve, eu achei ela muito livre, né? Alguns acham que ela é livre até demais, mas eu particularmente gosto, né? E se você põe um bocal muito livre na Stonve, ele vai fazer com que o músculo se canse muito rápido, né? Porque vai muito ar, né? Não existe, o instrumento não faz com que você tenha essa resistência em soprar. Quer traduzir? Depois eu continuo? Ok, entonces Reginaldo coloca opiniones personales de lo que él piensa acerca de instrumento y boquilla. Él nos dice que después de que comenzó a hacer las boquillas, percibió también, y eso es un concepto personal de él, que el sonido se produce dentro de la boquilla hacia adentro. Lo que hay de la boquilla hacia afuera es apenas el resultado. Entonces, a través de ese pensamiento que él enfatiza, que es opinión personal de él, él coloca algunos ejemplos. Él dice que estuvo soplando trompas como Alexander, Stonby, Yamaha, y él dice que la sensación es que las trompas Alexander, por ejemplo, tienen un poco de resistencia. Entonces él dice que hay que tener un equilibrio entre instrumento y boquilla. Así, para una trompa Alexander, tal vez una boquilla que sea más blanda, que sea menos pesada,
es una boquilla que va a funcionar muy bien. Al contrario de la Stomby, que en la opinión de Reginaldo es una trompa más libre, que no tiene tanta resistencia. Sin embargo, no se puede poner una boquilla tan menos pesada porque entonces la persona se va a cansar a sí mismo. Entonces hay que tener el balance, el equilibrio entre un instrumento y la boquilla. Y a través de ese pensamiento es como ellos están fabricando las boquillas, a través del propio pensamiento del fabricante. Só um adendo, Orlando e amigos. Eu não considero que minha boquilha seja uma boquilha especial, né? Eu considero que ela não é melhor do que qualquer outra boquilha que existe no mercado. Apenas eu acho que é uma opção diferente, ou mais uma opção, que pode agradar o músico, né? Minha boquilha trompa, graças a Deus, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa religiosa, evangélica, né? E até tenho depois uma história que eu posso contar aqui sobre como me veio uma ideia, né? De um problema que eu tinha que resolver para ajustar o bocal para o Luiz Garcia e para o Nicolai Genova, os dois da USESP. Então, as minhas boquilhas, Orlando, elas são diferentes porque possuem, podem oferecer coisas que no momento eu não conheço que o mercado tem, que são materiais diferentes. A fabricação do material. Essa que você tem aí na sua mão é uma geração material liga 1, isso. Esse é uma geração 1, mas a liga do material, do que ela é feito, é uma liga 1, é uma liga mais escura, o som está mais escuro, tá? E a geração 5, que eu tenho também hoje, é uma opção para alguns trompistas que pediram um pouco mais de brilho, de acordo com a necessidade do trabalho onde eles tocam, né? Que a gente tem feito isso aí. Mas, assim, eu acho que eu tenho muito que aprender ainda com isso, né? Desenvolvimento, como eu falei, eu tenho 5 anos de boquilhas, não tenho tempo de dedicação 100% do meu trabalho, né? Por exemplo, quem fabrica as boquilhas sou 100% sou eu. Eu faço elas de sábado e domingo na minha empresa. Porque a minha empresa não vive de boquilhas, né? Como eu falei, ela tem um ramo próprio e hoje ela não vive disso. Então eu faço boquilhas hoje por um hobby. É claro que a gente buscando lá na frente ter um retorno financeiro para que a empresa possa viver disso. Mas é uma coisa que eu faço muito carinho, Orlando. Faço mesmo. E acredito que Deus tem me abençoado. Porque a gente conseguir fazer um trabalho em tão pouco tempo, é claro, tem coisas para melhorarem, ela é perfeita? Claro que não, imagina, tem muito que melhorá-las, mas a gente tem alcançado o que alcançamos em 3, 4 anos, é uma alegria muito grande. E eu acredito que exista bênção de Deus nesse negócio, Deus tem me abençoado, me dando sabedoria, porque eu sou evangélico, como eu disse, acredito nisso. E também a nossa dedicação e a ajuda de muita gente, Orlando, muita gente. Ok, entonces Reginaldo hace un adendo a su respuesta anterior. Él dice que las boquillas de él no son ni mejores ni peores que otras marcas, apenas son diferentes y son más una opción en el mercado de boquillas. Lo que hace ellas diferentes es la liga, la construcción del metal. Entonces, esta que yo tengo aquí es una liga 1. Esta fue una de las primeras, es generación 2 de las boquillas de Reginaldo. Él tiene apenas 5 años haciendo este trabajo con las boquillas y él dice que él es evangélico, cree en Dios, cree en todo esto y él también piensa que Dios lo ha bendecido por la consecución del conocimiento y poner en práctica todo eso. Él hace también claridad de que la empresa no vive aún de fabricar las boquillas, la empresa tiene un ramo para el que está hecha. Sin embargo, los finales de semana es donde Reginaldo coloca en práctica su conocimiento para hacer las boquillas y la idea es que a futuro la empresa pueda vivir de boquillas y tener un retorno financiero en cuanto a eso. Perfeito, Orlando. ¿Más alguna pregunta? Sí, claro. Ahora surgen varias preguntas. Muchas gracias, Reginaldo.
Tú hablas que las boquillas, por ejemplo, en un Alexander 103 pueden ser muy pesadas. Cuando tú hablas de que son pesadas, ¿te refieres al peso o a la sensación a la hora de tocar? Y luego, ¿cómo haces tú para cambiar, para mudar esa sensación? Si el Alexander 103 requiere mucha resistencia y tiene mucha resistencia para tocar, ¿de qué manera trabajas una boquilla o qué boquilla buscamos para que no, para contrarrestar ese peso, esa resistencia que tiene el instrumento? Então, Rolando? Reginaldo, o Daniel pergunta acerca dos vocais, e quando tu fala de peso, está falando do peso mesmo ou da sensação ao tocar? E no caso Sensação. na sensação, Sensação. e no caso, na sensação, David, e no caso de uma Alex 103, que é uma trompa com resistência, como é que a gente pode procurar um vocal que consiga manter esse equilíbrio? Tá. Então, eu não conheço, Orlando, os outros fabricantes, né? É claro que eu estudei a minha base de pesquisa dos meus bocais hoje, né? Grande parte deles são baseados no bocal JK, tá? Eu não posso ser demagogo, isso mesmo, isso mesmo. Não posso ser demagogo em falar que eu criei alguma coisa, não. A minha ideia é baseada numa coisa que já existe. Então a gente pegou aquilo que já existe e de acordo com o que a gente pensa, alterou, né? Então a gente tem que ser sincero, a gente cria o nosso trabalho baseado numa coisa que já existe, não tem como inventar, né? Porque a fabricação de boquilhas, existe um padrão que tem que ser seguido, não dá para fugir daquilo. Se você pegar bocal JK, bocal Bruno Tios, bocal WHF, bocal Bar, eles possuem a mesma construção, mas só que com pensamentos na fabricação diferentes, né? Então, como hoje você vai buscar balancear sua boquilha em relação ao instrumento de resistência ao livre? Existem alguns fatores que não são regra, porque aí, quando você faz uma pesquisa nesse assunto, Orlando, existe a parte pessoal. O seu modo de soprar é diferente do modo do seu aluno soprar, então são características individuais. Então, não existe, esse bocal serve para tirar resistência. Não, porque tem como a pessoa sopra. Quando a pessoa sopra com mais velocidade de ar, um bocal de resistência, ele fica mais fácil de se encontrar. Quando a pessoa sopra leve, eu não sei se existe isso em trompa, estou dizendo baseado no que eu sei de trompete, é mais difícil a pessoa catar um bocal de resistência, né? Porque ela já sopra lento. Eu não sei como vocês tocam, mas essas resistências nós temos feito baseado nos nossos endorses, né? Então, baseado no que eles usam, a gente fala, pô, isso aqui funcionou. Por exemplo, assim, eu vou fazer um comentário, né? O Luiz Garcia, que foi uma pessoa que foi me apresentado, e é um grande amigo meu, a gente é parceiro, né? Ele também me ajudou muito, né? Tanto quanto como músico, como pessoa. Então ele usava um bocal WHF, com uma garganta de 4, deixa eu ver o original dele, acho que é 4,3, se não estou enganado. Aí ele me falou, Reginaldo, eu preciso que você faça um bocal para mim, decore a sua ideia, mas com essa borda, que é uma coisa muito pessoal hoje. Né? Então hoje as minhas bordas são cópias, eu não posso inventar uma borda, Orlando, porque o músico que já está há 10 anos com uma determinada borda não vai trocar de borda. Pode ser que melhore, pode, mas se piorar, um profissional de alta performance, que nem o Luiz Garcia, está na cadeira de uma das melhores orquestras da América Latina, no Brasil, uma das melhores, que é o ZESP, ele não pode correr o risco de trocar de material e dar um problema na boca dele. E entre outros. Então, as bordas hoje, do que meus bocais, são a cópia dos bocais que a gente tem como referência. Né? Então, baseado na experiência de cada um, eles têm tido bocais diferentes. O Luiz Garcia usa, se não me engano, uma 103, Alexander, e o Nicolai também. Os dois possuem bocais diferentes, com gargantas diferentes. Tá? Então, não existe desculpa, é Daniel, né? Daniel, Daniel. Então, Daniel, não existe uma fórmula para que eu fale, esse bocal funciona. É uma coisa muito pessoal, muito individual.
Eu vou ver se eu consigo. Responde a pergunta, Orlando. Enquanto isso, eu vou raciocinar se eu posso, como eu posso falar sensação disso aí, como eu Ok, posso ajudá-los. Responde a ok, pergunta. entonces o sea, fueron tantas cosas, pero voy a hacer un resumen grande. Básicamente, las boquillas de Reginaldo, ellas tienen un fundamento que son las JK, ¿no? Entonces, es un trabajo, Aborda, Orlando. el Aborda, só borde, aborda. Só toda la aborda. borda Isso. es de JK. Todo lo otro es de cómo Reginaldo piensa la sensación y piensa al momento de tocar. En cuanto a la pregunta que Daniel decía de cómo escoger una boquilla, entonces muchos de las boquillas que Reginaldo tienen a ver con los endorsements que son de la empresa de Engelman, ¿no? Que es el profesor Luis García y el profesor Nikolai Genov de la OCESPI. Entonces, cada uno tiene una sensación y tiene un modo de soplar. Él dice que es diferente y es un poco difícil saber cómo estamos tocando, ¿no? Y por eso asimismo también se hace difícil recomendar una boquilla, porque todo tiene a ver con la forma como la persona sopla y como la persona siente la sensación al momento de soplar. Él dice que las boquillas de Reginaldo, Luis García, el profesor Luis, llegó un día con una boquilla y le dijo: Reginaldo, quiero que por favor hagas esto con esta boquilla, no sé qué. Sin embargo, la borda siempre fue la misma. Entonces, él hace ese trabajo, hace varios experimentos, ha hecho varias investigaciones también acerca de eso. Y un ejemplo es la boquilla de Luis. Luis, igual que Nikolai, los dos trompistas de la OCESPI, usan Alexander 103. Sin embargo, uno tiene una boquilla diferente de la otra. Hago un paréntesis aquí. Yo experimenté el modelo de Luis García en 2016 y definitivamente no conseguí tocar. Y yo también toco con Alexander. Entonces, el borde era una cosa que mi boca no consiguió. Entonces, para Luis funciona bastante bien, sin embargo, para mí no fue la mejor experiencia. Cierro el paréntesis. Así, entonces, están pensadas las boquillas, dice Reginaldo, de acuerdo a la sensación de cómo la persona sopla, ahí va a poder tal vez tener unas opciones. ¿Puedo hacerle una pregunta, Daniel? Claro que sí, Orlando, por Sí. favor. Reginaldo, uma pergunta enquanto o Daniel estava falando. Como, tudo bem que os vocais vão ser diferentes, mas eu acredito que para a gente ter essa sensação, tem que ter um leque de opções, né? Uma quantidade determinada de bordas, de ligas, de calibres diferentes para tu conseguir escolher um vocal que se adeque na tua trompa e sobretudo com o trompista, né? Porque Sim. quando tu o problema nosso, e há muito tempo que eu saí da Colômbia, mas na minha época de estudante lá, o problema era realmente esse, que a gente não tem um leque de opções. Você tem que ficar experimentando, mas não, como fazer para ter essas opções e aí tu chegar a uma escolha de um vocal? Deixa eu ver se eu entendi, Orlando. Você fala um pouco em espanhol, um pouco em português, aí eu me perdi um pouquinho, né? Você está dizendo como saber qual vocal escolher devido às opções que o mercado oferece. Isso. Não, olha, é porque a gente não tem na Colômbia um leque de opções, não tem um kit como o teu, sabe? Então, como fazer para escolher quando a gente não tem essa opção? Então, meu amigo, não tem como escolher. Porque são sensações, Orlando. A sensação do músico não é uma coisa palpável. Você não consegue medir isso. Sensação é igual um beliscão. Você está vendo aqui, mas não tem como medir isso. Né? A sensação de você soprar, ela não é, a gente fala no nosso ramo de mecânica, não é mensurada em medidas. Então, você não tem como avaliar uma sensação. Realmente é uma coisa muito difícil. Né? Quando eu tenho muitas opções hoje de boquilhas. Por quê? Para poder dar essa opção da pessoa escolher.
Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Bom, porque você pode ter uma qualidade de experiências, de sensações diferentes, escolher a sua. E ruim porque quem não tem a oportunidade de experimentar não sabe o que escolher, porque é muita opção. Vou tentar reduzir assim, mais simplesmente. Não é coisa você entrar para comprar uma camisa numa loja. Tem 50 tipos de cores. É muito mais difícil você escolher do que se tivesse só 10 cores. Você entendeu, Orlando? Quer traduzir? Então, é muito Ok. difícil, não é fácil. Ok, entonces yo le pregunté a Reginaldo de que cómo hacíamos para escoger una boquilla cuando no tenemos una opciones, ¿no? Le comenté que en mi época de estudiante en Colombia no teníamos las opciones, estábamos experimentando lo que aparecía por ahí, no sé cómo esté ahora. Sin Más o menos igual. embargo, está igual, ok. Sí. Sin embargo, él me dice que simplemente si tú no tienes las opciones, no tienes cómo escoger. Es así de simple, porque la sensación no es algo palpable. La sensación del músico no es algo que tú identificas solo viendo. Hay que testar, por así decirlo. Entonces, él coloca el ejemplo de cuando tú vas a comprar una camisa y hay 50 opciones de colores. Es más difícil escoger cuando hay las 50 opciones que cuando apenas tienes 10 opciones de colores. Entonces, tal vez si a mayor opción, la escogencia puede ser más difícil, pero tal vez el resultado sea el acertado. Sim. Mas uma coisa, Orlando, complementando a sua pergunta. O que ajuda a gente a ajudar a pessoa que nos procura a opinar sobre uma determinada boquilha é ele falando para nós o que ele usa. Olha, hoje eu uso tal boquilha. Se eu conheço essa boquilha, aí eu pergunto, tá ok, o que você sente, o que você não gosta, o que você gostaria de melhorar? Aí ele fala, pô, a borda eu queria um pouco mais larga, o som, eu sinto muita pressão, muito entoque na hora de tocar. Então, baseado nisso, a gente consegue ajudar, mas não que a nossa indicação é uma indicação perfeita. Você já esteve comigo, meu amigo, mas hoje, se você sentar comigo para escolher um bocal, eu consigo ter mais de 50 opções para a gente montar um bocal para você. Com borda em ouro, ela é diferente de borda em prata, não é só cor. Essa borda em ouro, da borda em prata, ela não é estético. Ela tem um sonido diferente. Sim, ela tem sensação e timbre diferente. Aí você tem a liga da borda. Hoje eu tenho liga 1 e liga 5 da borda. Elas possuem vibrações diferentes. Aí você tem, meu bocal hoje ele é em 3 partes. Você tem a parte do meio, com 2 ligas também. E com o furo, a garganta. É que eu não trouxe, eu devia ter trazido, eu estou em casa, né? Eu não trouxe, eu devia ter trazido. O bocal, depois eu mando pro Daniel um videozinho do nosso trabalho, que foi o Corona Hornets, que a gente ajudou aqui no Brasil, com um videozinho do nosso trabalho com nossas boquilhas, que possuem características diferentes. Para você ter uma ideia, o Bilu é um grande amigo meu. Eu admiro muito o trabalho desse menino. Ele é uma pessoa extremamente... Foi a tropa Stones dele que eu toquei, lá em Barra Mansa, que eu soprei, né, no caso, desculpa. Então, por exemplo, as trompas Stones, quando a minha sensação, não sei se você pensa igual, eu acho ela muito livre, né? Ela espalha bem, é uma trompa que tem um som amplo, né? Espalha bastante. E conversando com o Bilu esses dias, a garganta dos bocais da Stones, todas têm uma numeração única, 3,8 milímetros. Ou seja, pequeno, mas porque a trompa é livre. Isso é uma coisa que funciona. Então o Daniel perguntou, se o Daniel usa uma Alexander, ele não pode usar um furo pequeno. Ele tem que usar um furo grande. Na minha opinião, 4 e 1 para cima. Nós temos aí no Brasil uma pessoa que admiro muito pelo talento, é o Thiago Carneiro, tá, do Rio de Janeiro, e uma pessoa que eu tenho assim, uma grande admiração, é o Felipe Dog. Todos eles, se não me engano, usam Alexander. Eles usam 4,6 milímetros. É grande. E eu estava no encontro de Barra Mansa ano passado de trompas, e o Thiago Carneiro foi lá. Tocaram uma peça, se eu não me engano, ele fez a primeira trompa. E eu fiquei admirado com
a tessitura, a região que ele tocou. Né? Se não me engano, foi até o arranjo dele. Quando eu fui falar com o Thiago, o que você está usando? Ele falou 4.6. Então, a pergunta do Daniel é uma pergunta que eu, Reginaldo, não tenho resposta. É muito pessoal. Né? Ok. Entonces, complementando eso, Reginaldo dice que hoy en día las boquillas de él están en tres partes. El borde en oro no es apenas estético, hay diferencia en el sonido del borde del oro para el borde en plata. La copa y la garganta de la boquilla. Entonces, él coloca varios ejemplos habló de Thiago Bilú, que es un trompista brasilero, hoy en día está en Chile, es el primer corno de la Sinfónica Nacional de Chile. ¿Tá? Y él toca Stomby, él es endorsement de Stomby. Fue esa trompa que Reginaldo sopró. Entonces, las boquillas Stomby, por ejemplo, que son unas trompas que son libres para tocar, el huequito, el puro, es de 3.8. ¿Cómo se dice eso en español? 3.85. 3.85. El huequito, Daniel. ¿Cómo se dice? Granillo. El grano. Es 3.85, lo que es pequeño, ¿no? Entonces él dice que porque la trompa se deja tocar. Y cita un otro ejemplo de Thiago Carneiro, que es un trompista brasilero, de Philip Doyle, que es un profesor también de aquí de Brasil, de Río de Janeiro. Thiago está hoy en Portugal haciendo mestrado. Y Thiago usa una boquilla con un grano 4.6, lo que ya es grande, ¿no? Y él dice que lo escuchó tocando una música de primera trompa y fue sorprendente. Y Reginaldo le preguntó qué era la boquilla que usaba. Entonces, básicamente, hablando de medidas y hablando de todo, tu pregunta, Daniel, de cómo escoger, sería muy difícil porque la sensación es personal. Entonces, no hay cómo responderla porque es absolutamente personal. Sin embargo, él dice que es muy importante también. Cuando una persona llega donde Reginaldo y le pregunta, bueno, yo quiero una boquilla, entonces lo primero que Reginaldo le dice es, bueno, ¿qué estás usando? Y a partir de la boquilla que él está usando, entonces Reginaldo tiene cómo ayudarlo, porque la persona le va a decir, no sé, está preso el sonido, yo quiero un grano mayor, me parece que el aro puede ser más largo, diferentes cosas. Y Reginaldo dice que hoy él tiene cerca de 50 opciones diferentes para que la persona experimente y haga combinaciones y llegue a una boquilla que sea la de su agrado. Yo mismo ya hice ese experimento. La última vez de Reginaldo aquí en Salvador estuve casi 2 horas para experimentar una boquilla, pero porque la cosa funciona toda, o sea, si tú tienes poder económico te llevas todo a la casa. Sin embargo, hay que escoger algo que funcione bien. Pero una de las grandes ventajas, lo digo ya por experiencia propia, es las opciones que tienes para escoger. Esta boquilla que yo tengo aquí, la escogí a mi gusto. Y es de las antiguas, es de la primera generación o segunda de Reginaldo. Pero hasta el día de hoy me funciona perfecto porque me siento bastante cómodo. Perfecto, Hernando, perfecto. Muchas gracias, Reginaldo. Entonces, hablando de esto, cuando probamos una boquilla, cuando buscamos, muchas veces no sabemos qué es lo que queremos. La gente, estudiantes, incluso profesionales, no sabemos exactamente qué nos puede cambiar o el aro o qué nos puede cambiar la copa. No sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando en una boquilla, sino simplemente estar cómodos. Y también cuando estamos probando, muchas veces sucede que la sensación es buena, pero a los días la boquilla no funciona igual, nosotros no estamos soplando de la misma manera y a los días dice, no, no me gustó. ¿Cómo deberíamos entonces aproximarnos o cómo deberíamos buscar esta boquilla? Porque en la primera prueba normalmente para mucha gente no es lo real, lo que como nos va a sonar la boquilla después. Ok, Reginaldo, a pergunta de Daniel é que como a gente faz o teste, ele cita alguns exemplos, porque quando a gente testa os vocais, a sensação que primeiro que ninguém sabe o que tem que o que realmente está procurando, sabe? Seja estudante, seja profissional, você vai para pegar um vocal, mas a única coisa que você quer é estar mais cômodo, mais confortável.
tá? Mas como a gente se aproximar e fazer o teste quando pode acontecer que eu testo vocal e a primeira sensação é ótima, porém, alguns dias depois, ele já não funciona mais do jeito que eu queria. Então, quais devem ser esses critérios realmente para testar um vocal e que funcione? Tá, vamos lá, Orlando e amigos. Realmente, o bocal, qualquer marca, independente se é minha, quando você põe na boca e toca na boquilha, se a sensação for boa, é um sinal que pode funcionar, 50%. Por quê? No dia a dia, a gente acaba construindo uma memória muscular. Isso tudo também é opinião minha, tá, Orlando? Reginaldo, tá? Eu acredito que nós temos duas memórias, o músculo, além de outras, mas as principais é memória auditiva e memória muscular. Por que eu acredito que essas duas são as mais importantes? As mais importantes. Por quê? Conforme o músculo vai estudando, com o passar do tempo, o cérebro dele, através ouvindo as notas, ele já grava a memória muscular, que quando você lê uma nota sol, a boca, a língua, a abertura dos dentes, a garganta, tudo já se posiciona para tocar aquela nota. Ou seja, de tanto a pessoa estudar, ela acaba criando uma memória muscular. Ou seja, quando você está tocando, o seu cérebro, se lê a nota, o seu cérebro já manda para a boca a nota que você tem que tocar, e o ouvido analisa se aquilo está certo ou não, e corrige. Isso é uma coisa em milésimo de segundo. Né? Hoje, quando você vai tocar, você não precisa parar para pensar na nota. Você lê a frase e já toca. Por quê? A sua memória muscular já está formada. Tá? Quando você toca de boquilha, todo o bocal, a boquilha, possui características diferentes sobre ressonância, ou seja, como ela ressoa, ela vibra. Liga do material, como que ela é feita, o bocal ele é mais em taça, é mais em V, o próprio banho do bocal, ou seja, o que é colocado em cima da prata, embaixo da prata. Isso são sensações. Então, quando você... Deixa eu perder um pouco o raciocínio. Quando... Ixi, esqueci. Um pouquinho, deu um branco aqui. Estou pensando na resposta. Então, quando você... Deixa eu esperar um pouquinho, só olhando. Deu um branco. Fica tranquilo. Nós estamos falando sobre a sensação de tamanho, né? Como você saber isso do bocal, lembrei. Então, quando a gente pega o bocal e é bom na boca, é 50% de chance. Depois de mais ou menos 15 dias, é o que o bocal vai te mostrar o que ele é realmente. Agora, tem duas coisas que vão influenciar nesses 15 dias. Primeiro, se você descobriu como ele responde, porque cada boquilha responde diferente. Se você estiver usando uma boquilha JK, um EM, por exemplo, tá? Que é uma boquilha de 18, de borda, com furo de 4. Pegar o mesmo bocal, um EM, com furo de 4.1, e vai responder diferente. Aí cabe a você tentar se adaptar ou não a essa nova resposta do bocal. Então, o que o Daniel está perguntando, nossa, experimentei o bocal, bom, legal, gostei do bocal, é isso, depois de um tempo, não é mais aquilo. Além de você estar com uma coisa diferente, que responde diferente, porque se você deixar a borda maior ou borda menor, a mudança da taça, eu estou usando bocal em taça, agora eu quero em V, o diâmetro do granilho, da garganta, tudo isso vai responder diferente no instrumento. Então, cada músico querer saber se ele quer se adaptar ao bocal, ou seja, ele tem que entender como o bocal responde. É isso que a gente, fabricante, fala. Cada bocal possui uma resposta diferente. Então, é questão de se ajustar. Se o músico tem condições de se ajustar àquele bocal ou não. Por exemplo, o Luiz Garcia hoje. O Luiz Garcia tem um bocal dele, que é um WHF, que eu fiz para ele, baseado no dele. E eu comentando com ele, né, lá em... Não sei, quer que traduzir ou quer que eu continue para não ficar muito grande? Conta a história do Luizinho e aí eu traduzo. Tá. Então, o Luizinho e a gente lá em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, eu conheci o Abel Pereira. E ele foi muito educado comigo, né? É um português, então a gente conseguiu conversar, porque eu não falo inglês também. E ele deixou os bocais dele comigo.
Ó, vou deixar eu estou com 30 dias de férias na orquestra lá dos Estados Unidos, vou deixar com você. Me deixou dois vocais deles, que é um Bar 10 e um Bar 3. Eu escolhi o vocal do Abel Pereira, que é um trompista fantástico, né? Primeira trompa, agudíssima. É um vocal com um diâmetro de 12, 17,2 e 16,8 de underboard. São vocais pequenos, mas extremamente fundos. Como é o vocal também do que teve em Salvador, que era do Canadian Brass, como ele chama? Que foi que tocou no quinteto Canadian Brass. E teve em Salvador aí, meu Deus do céu, junto com o Alexander. Sei, o Grandaleão. Nossa. Grandão. O professor de Indianápolis, não lembro dele agora. Sim, Jeff Nelson. Jeff Nelson. Ele. Alguma coisa assim. O vocal dele é extremamente pequeno, 16,8, só que ele é muito fundo. Aí o Luzinho hoje está usando esse vocal mais fundo, com a garganta 4,2 na Alexander dele. Então é questão, Daniel, da pessoa procurar e ter ajuda, se não conseguir, do ajuste da resposta da boquilha. A boquilha possui uma resposta. Qual é essa resposta? Como você tem que fazer com que ela responda de acordo ao que você quer? Procurar isso. Se você for soprar numa boquilha JK e for soprar numa WHF com a mesma medida, ou seja, referências iguais, elas não vão soar iguais. Porque elas possuem respostas diferentes. Ok, voy a hacer la traducción. Entonces, en una opinión personal de Reginaldo, él dice que cuando vamos a hacer ese test y escoger la boquilla, él dice que la memoria, la primera sensación es cómo está ella en la boca. Si usted tiene una buena sensación, eso es el 50%. Lo otro que viene es cómo responde la boquilla también a la memoria muscular. Nos habla de que cuando vamos a tocar diferentes notas, entonces ya nuestro cuerpo sabe qué es lo que tiene que hacer, el cerebro sabe la posición de los músculos, los dientes, la garganta, todo para tocar una frase. No tenemos que estar pensando nota a nota, ya cada uno de nosotros tiene eso. Entonces, eso puede ser otro factor de cómo, además de cómo la sentimos, ¿cuál es la respuesta? Él dice que no solo para las boquillas de él, no solo para la marca de él, sino para cualquier otra marca, las boquillas tienen respuestas diferentes. Y es claro que cuenta mucho la primera sensación en la boca. Sin embargo, él dice que unos días después, 15 días, la boquilla puede tener otro tipo de opciones. Él contó la historia del portugués, se me fue el nombre, Abel Pereira. Abel Pereira estuvo aquí en Brasil, en Barra Mansa, y él usa un determinado tipo de boquilla. Dejó las boquillas con Reginaldo porque tenía un mes de vacaciones en la orquesta y estuvieron haciendo modificaciones. Usó también el ejemplo de Luis García, que tiene una WHF, que fue la que Reginaldo le hizo, y ahora está haciendo modificaciones con una forma más profunda y un grano de 4.2. Entonces, son diferentes sensaciones. También hablo de Jeff Nielsen, que usaba una boquilla bastante profunda con un grano muy pequeño. Entonces, a través del conocimiento que cada uno de estos grandes trompistas le ha dado, él dice que simplemente es una cuestión de sensación y de tener las opciones para escoger. Perfecto, Orlando. Ok, Daniel. ¿Estás sin sonido? Perfecto, muchas gracias, Orlando, y gracias. Para finalizar esta esta parte de la entrevista, es una pregunta que yo creo que se estarán haciendo. ¿Cómo podemos acceder a tus boquillas, Reginaldo? ¿De qué manera nosotros podemos conseguir esas boquillas aquí en Colombia? ¿Tienes algún catálogo? ¿Tienes envíos internacionales? O si de casualidad, si de pronto yo tengo una boquilla que yo quisiera, me gusta esta, pero que le hicieras una modificación, ¿es posible hacer eso contigo? ¿Y hacer los envíos internacionales? Reginaldo, ¿cómo a galera da Colômbia pode aceder a teus vocais? Existe envio internacional? Tu tem um catálogo? E também ele pergunta se ele tem um vocal que ele quer fazer algumas modificações, se isso é possível fazer contigo.
Vamos lá. Primeiro, eu posso enviar para a Colômbia sim. Hoje a gente tem uma parceria com a FedEx, né? A gente tem um contrato diferenciado devido ao volume nosso hoje, que graças a Deus é bom para fora do país. Então a gente consegue, com o frete prioritário, 50% de desconto da tabela cheia, e tem um frete normal que demora um pouco mais, que também consigo 50% de desconto. Mas mesmo assim eu acho caro. Né? Hoje, por exemplo, você mandar um bocal para a Europa, você vai pagar na base de US$ 60 com já o desconto, 50%. Eu acho caro. Só que ele chega em 4 dias para a pessoa, 4, 5 dias. Então, eu até comentei na época com a FedEx que eu precisaria de uma opção para o meu cliente que fosse mais barata, nem que demorasse um pouco mais. E aí a gente estamos finalizando um contrato com uma opção mais em conta, que vai ficar isso para a Europa, eu não sei para a América do Sul aqui, o valor, na base de $30, $35 o envio. Tá? Agora, sobre o catálogo, eu ainda não tenho esse catálogo, mas eu vou até pedir para o Orlando aqui me ajudar depois, que eu vou fazer o catálogo em português. Se você puder me ajudar com a tradução em espanhol, eu ficaria grato. Tô Tá? dentro disso. Tá? Aí eu mando, posso ver com o Orlando para mandar para o Daniel, ou eu mesmo mando para o Daniel esse catálogo. E o que seria interessante é vocês se reunirem e falarem comigo, é claro, para a gente mandar tudo num frete só. Aí sai baratinho. Porque, por exemplo, se eu mandar um bocal para a Colômbia, que eu pague, um exemplo, tá? Não estou dizendo que é esse valor, $25. Para me mandar 3 bocais, continua sendo $25. Então, é mais fácil o pessoal se juntar para comprar junto, para dividir o frete. Agora, sobre, Daniel, fazer custom, a gente chama essa mudança que você está dizendo, chama-se customização. Hoje, devido ao meu tempo, ser só de sábado e domingo é um pouco mais difícil. Porque eu tenho que fazer vocal de trompete, de trombone, de tuba, de eufone, de trompa, todo nesse período. Ou seja, dentro de 30 dias do mês útil, e outra coisa, eu não consigo trabalhar o sábado e domingo o dia inteiro. Eu preciso descansar um pouco também, né? A gente também não é feito de ferro, né, Orlando? A gente precisa descansar um pouquinho. Então eu trabalho de sábado meio período e domingo meio período, né? Então, de 30 dias do mês, atualmente, eu consigo trabalhar 8 dias úteis dentro do mês. Né? São aí de 6 a 8 dias corridos, né? Úteis. Então, Daniel, depois você me fala o que você quer dessas alterações, que às vezes até tenho, porque hoje o que diferencia muito o nosso trabalho é que geralmente as boquilhas que existem no mercado, que eu conheça, elas são 17, a maioria, 17,5, depois vai para 18, 18,5. Eu tenho 17, 17,1, 17,2, 17,3, 17,4, 17,5, 17,6, 17,7, 17,8 e 18. Então são variações que o mercado hoje não tem. Então eu precisava saber o que você quer, Daniel, de modificação, o que o aluno queira, e se é viável, porque tudo isso é um custo. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, para a gente partir do zero, tá? Para criar um bocal novo, escaneamento, desenho, programa e fabricação do protótipo, sai mais ou menos para fazer um protótipo, tá? $500 para fazer um bocal do zero, ok? Então o dólar está mais caro hoje. Vamos falar assim, $400 hoje, porque o dólar subiu bastante. Então, para que a gente faça um bocal exclusivo, novo, ele tem que ser vendável. Ele tem que ser um bocal que eu não vendo uma peça, vendo mais, porque eu não posso cobrar da pessoa $300 no bocal. Entendeu? Dependendo das coisas, Daniel, a modificação, se for simples e eu já tenho alguma coisa próxima, aí não tem problema. Só o problema é esperar um pouco, porque eu tenho que dedicar um pouco de cada tempo no mês para fabricar todas as famílias de bocais. Ok, voy a hacer la traducción aquí. Entonces, traduciendo un poco, Reginaldo dice que sí es posible. Él tiene ahora un contrato, un acuerdo con FedEx para Europa, donde él tiene apenas paga la mitad del frete y la boquilla llega en 4 días para la persona. Todavía no sabe si eso es posible para América Latina, pero él cree que sí. Ahora, en cuestión de poder enviar boquillas para Colombia, él dice que lo más inteligente sería juntar varias personas
y hacer un solo envío, porque enviar una boquilla o enviar 3 va a costar el mismo dinero. Él puso el ejemplo de $25, que no se sabe cuál es el precio, pero es apenas un ejemplo. Y acerca de lo de la modificación de la boquilla, Daniel, él dice que eso se llama una customización. Yo no sé si eso existe en español, creo que no, customización. No Sí. sé. Bueno, es como una customización. Personalización. Personalizada, né? Personalizada. Sí. Eso, y personalizar. Él dice que el trabajo de él ahora está un poco limitado por el tiempo, porque él está trabajando los finales de semana y también necesita un poco de tiempo para descansar. Sin embargo, que todo eso es posible a depender de lo que se quiera hacer con la boquilla, porque tal vez ya él tiene alguna cosa lista cerca de lo que se quiere hacer, entonces en ese caso no habría tanto problema. ¿Ok? Listo. Y él dice que el catálogo todavía no lo tiene, lo va a hacer, tal vez yo colabore con la traducción al español del catálogo. E, Reginaldo, se a galera da Colômbia precisar, eu me ofereço para levar os vocais para eles lá. Eu tenho que ir ainda este ano, eu ia ir agora antes da pandemia, mas não deu, né? Sim, Mas assim claro. que o negócio, se eu conseguir viajar, eu tenho que ir para a Colômbia este ano. Então, não sei se talvez a gente possa levar um kit para lá, fazer uns testes e depois encarregar a gente faz uma só coisa. A gente faz igual foi feito com o Pepe, né? Eu posso lhe dar um kit com várias opções, deixa alguém aí, pode ser o Daniel ou alguém, né? Vocês vejam alguém responsável sobre isso. Né? A intenção do kit, a princípio, não é vendê-lo, porque se você vende o kit, você vai deixar de ter algumas opções. Né? O kit seria mais para o pessoal experimentar e ver o que seria interessante, né? Mas a gente pode conversar e fazer que nem foi feito com o Pepe. Através disso, aí a gente cria na Colômbia, Reginaldo, as opções que a gente não tem lá. Entendeu? Pode ser. E nada impede, Orlando, que eu não sei como que é a festival na Colômbia, né? Eu não sei qual é a amplitude dos eventos que possam ter de trompa. Nada impede que eu vá. Com não certeza. Tem problema. Não tem problema, eu sendo convidado, eu não peço que me paguem avião, hospedagem, nada. Apenas é que me dê a oportunidade de ir aí e mostrar meu trabalho. Eu quero ajudar e, é claro, mostrar meu trabalho. Ok, aí, Daniel, mais um invitado para o próximo festival. Sí, Isso é muito possível, viu, Reginaldo? Esa es la idea con este grupo de trabajo, Reginaldo, con Indira, Walter y Diego, es armar más cosas, armar festivales y crear más esta comunidad cornística en Colombia. Entonces, poder contar con tu ayuda y con tu presencia sería magnífico. Muchas gracias. Sí, claro. Sería un placer. Estaría buenísimo. No sé si de las personas que nos están viendo, ¿qué preguntas tienen? Creo que no tenemos más preguntas por ahora. Preguntó de envíos. Yo quiero preguntar. Claro, Luis. Sí, ¿puedo? Sí, claro. Ok. Abre la cámara, Luisito. Listo. Eso. ¿Ahora sí me ve? Sí. No. Buenas tardes. Hola, Reginaldo. ¿Cómo estás? Tarde. Hola. Bem. ¿Cómo has estado? Bem, gracias a Dios. Tengo una pregunta. ¿En algún momento has trabajado con alguien que tenga distonía? ¿Has pensado en una boquilla que pueda ayudar a las personas que tienen problemas musculares? Bom. Posso responder, Orlando? Eu entendi a pergunta dele sobre distonia. Então, se tu entendeu, beleza. Tá, vamos lá. Ó, até parece que assim... Não foi um acaso, né? Eu não sei se você conhece o trompista aqui de São Paulo, Orlando, chamado Felipe Rocha, de Tatuí. Conheço. Né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, eu estava na casa do Fossa, fui levar os bocais para o Pepe e conheci o Felipe lá. Ele me apresentou um protótipo de um aparelho dele chamado Conexon. E a gente desenvolveu assim, houve uma parceria com ele e a gente está fabricando isso. Ele seria tipo o Upsonde, tá? Mas com valor bem mais em conta, com regulagens de vazão de ar, porque, como eu disse, cada trompa, não sei, a trompa que mais existe na Colômbia, eu acredito que é uma trompa Alexander, é uma trompa de um nível altíssimo de vocês, mas nem todo mundo tem um aluno comprar uma Alexander.
Então acaba comprando uma trompa um pouco mais em conta e devagarzinho ele vai adquirindo uma trompa de alto nível. E essas trompas, como eu disse, possuem resistências diferentes. Esse Conexon, depois eu posso até mandar uma foto para vocês do que ele já está vendendo, foi desenvolvido justamente para que você avalie essa parte muscular do músico. Por quê? Quando a gente sopra no instrumento, como eu defendo a ideia de que o som é produzido da boca para dentro, da boca para fora é resultado, quando a gente está com o instrumento, a gente não sabe como que o som produzido, a vibração está entrando no instrumento. Quando você tem a distonia, você perde essa sensação do lábio, você perde totalmente essa sensação de vibração, a pessoa não consegue mais vibrar. Ele perde essa sensação. É claro que esse aparelho não é o único tratamento que você possa usar para a distonia. A distonia existe vários fatores, a parte mental, né, que psicológica, que afeta muito, a parte parte muscular, e aí é onde entra o Conexon. O Conexon, ele ajuda a pessoa a entender como isso está funcionando. Como que está a vibração do lábio, a vibração... O Pepe levou, se eu não me engano, para o Chile, alguns protótipos do Felipe. Só que a gente, através de pesquisa, junto com o Felipe, a gente alterou bastante coisa. Por exemplo, o nosso Conexon é feito com o mesmo material do bocal. Ou seja, ele vibra muito. Não ele é feito de metal? Não, do mesmo material que é feito o bocal de plástico. Entendi. Então ele vibra muito. É que eu acho que eu não consigo aqui, eu conheço pouco, não consigo aqui colocar uma foto. Mas depois eu mando... a gente sabe do que tu está falando. Então, o Conexon ele veio para ajudar a isso. Ele ajuda a pessoa a analisar, como tem o Upsound também, né? O Upsound também faz isso. Só que o nosso é 1/3 do preço do Upsound. É um equipamento que é tão funcional quanto ele e com custo mais acessível. A gente está testando, o Luiz Garcia recebeu essa semana o dele, para justamente avaliar e dar a opinião dele. Né? A gente já tem algumas opiniões, mas a gente está procurando mais opções também de opiniões de pessoas que possam nos ajudar, entre ele e outros. Então, respondendo a pergunta do nosso amigo, a distonia é uma coisa que existe vários fatores que têm que ser tratados simultaneamente, tá, Orlando? Neural e muscular. Nós, através do Upsound, ele ajuda, o Conexon, são equipamentos que ajudam a você conseguir ver o que está acontecendo aqui sem ter interferência do instrumento. Quando você põe só o bocal, ele ajuda, mas não é uma coisa muito próxima do instrumento, porque não tem resistência. Então, esses equipamentos que o mercado oferece de estudo de buzzing, porque eu acredito que a vibração do lábio é que produz o som. Né? A vibração do lábio dentro do bocal, o bocal vibra e transmite para... Eu sempre digo assim, a grosso modo, eu vejo o músico de instrumento de metal assim, o músico é o cantor, o bocal é o microfone e o instrumento é a caixa de som. Nenhum dos dois vai fazer o trabalho do músico, do cantor. O cantor que tem que fazer o som. O bocal vai ser o seu microfone, por isso que é importante você escolher o equilíbrio entre o seu bocal e o instrumento, que é a caixa de som. Ou seja, o instrumento só vai ampliar, e é claro, dentro do que ele foi construído, fazer essa harmônica daquilo que você faz na boca. Os equipamentos de vibração, que o meu amigo possa ser que tenha alguma coisa aí, na Colômbia, ou senão a gente pode também até enviar, ele já está vendendo no site, a gente envia, ele ajuda bastante. Mas não é um único, tá? São a soma de vários fatores que ajudam a trabalhar com a distonia. Geralmente a distonia, o que eu tenho pesquisado, né, claro, não é... Quer que eu pare um pouquinho para você traduzir, Nando? Não, vai, fica à vontade. Estou pegando a distonia geralmente acontece com fadiga muscular. Há uma fadiga muito grande, ou seja, ou a pessoa estuda ou toca muito, não tem o tempo de uma musculatura descansar, ou ele, não é o caso de um profissional, óbvio, ou toca errado. Geralmente também, a gente quando vai ficando mais idoso, a musculatura nossa tende a ficar mais cansada. Ou seja, fadigar. Isso é óbvio, músculo do braço, corpo,
A gente não tem o corpo hoje de um garoto de 20 anos. A estrutura muscular de lábio. Então, geralmente a fadiga, a distonia dá quando acontece uma fadiga muscular. Essa região sofre uma lesão muscular. Pelo menos foi o que eu até hoje, eu não me aprofundei nisso, né? Claro que não é a minha área, mas o que eu tenho visto de relato de, já conversei com vários músicos que tiveram esse problema, alguns voltaram muito bem e outros não voltaram tão bem. Ok. Entonces, resumiendo, Luis, la empresa de Reginaldo en asociación con un trompista de Tatuí, que es Felipe Rocha, desenvolvió un aparato similar al Sound de Stomby, que es el Conexom. Entonces, es un aparato que es hecho también del mismo material de las boquillas de plástico que yo tengo hablado aquí bastantes veces. Y es un aparato que permite tener, y es gradual, entonces él tiene diferentes niveles de resistencia. Él dice que en la parte de la distonía hay dos cosas que hay que ser tratadas, que es la parte neural, psicológica, y la parte muscular. Entonces, tal vez solo hacer vibración con la boquilla tal vez no funcione porque no va a haber la resistencia. Entonces, este aparato puede funcionar para las personas que están con este problema. Él coloca el ejemplo de que los músicos de metales, nosotros somos como cantantes. Entonces, el músico es el cantante, la boquilla es el micrófono y el instrumento es el amplificador. Entonces, por eso es importante tener una buena boquilla que esté en concordancia con el instrumento, pero ninguna de las dos va a hacer el trabajo del cantante. Entonces, el cantante es lo que tiene que hacer el trabajo y después amplificar el sonido. ¿Ok? Otra pregunta. Otra pregunta sería, sí, por favor, otra pregunta sería, personas con braques, ¿tienes boquillas para ese tipo de personas? Pessoas com aparelho, Reginaldo. É a borda de plástico. A borda, só a borda, só o aro. Solo el borde de plástico, solo esta parte. Porque é o seguinte, Orlando, o aparelho, tá? Ele é um produto feito de metal colocado nos dentes. Quando você pressiona o bocal entre os lábios e o aparelho, vai haver a lesão, tá? Por quê? Você está pressionando a carne sobre o metal, que é o aparelho. Não existe eu já vi alguns músicos no Brasil usando umas borrachinhas no aparelho que cobrem o aparelho, tá? Para que não tenha o contato do lábio inferior com o aparelho, tá? Mas uma boquilha específica para aparelhos não existe, porque o que vai determinar o quanto vai lesionar a boca na pressão é o quanto o músculo aperta a pressão do bocal na boca, porque a proteção tem que ser feita do lábio da parte de dentro. Então não existe uma boquilha que vai fazer isso aí, na minha opinião, eu pelo menos não conheço, tá? Você tem que proteger, no caso, a parte inferior dos lábios. Não sei se na Colômbia existe. Eu vi pessoalmente com uma amiga que toca comigo, a Juliana, aqui da cidade acho que ela mora em Hortolândia, e ela estava com essas borrachinhas dentro do aparelho. Então, essa borrachinha cobria totalmente o aparelho. Então, na hora que ela encostava a parte inferior dos lábios, na parte de dentro, perdão, ela encostava na borracha e não machucava tanto. Mas não importa, se a pessoa puser muita pressão nos lábios, ela vai machucar. Outra coisa, Orlando, só falar sobre a boquilha de polímero. Ela é muito interessante para dois cenários. Eu tenho amigos meus usando ela na Europa em trompa natural, ok? Em grupos de câmera, porque você já tocou nela. A resposta dela é muito mais fácil, né, Orlando? Você sopra nela, ela sai. Ela tem um som mais escuro, ok? Mas ela proporciona uma característica diferente. Num grupo de orquestra de câmera, num grupo de quinteto de metais, ou aquele quinteto de sopro, né, que tem fagotes, tem um boé, você vai timbrar com aquele instrumento, porque são madeiras. E eu tenho um amigo meu usando na trompa natural.
Ele fala que é fantástico, porque a trompa natural é muito feita, muita coisa aqui na boca, então a flexibilidade é muito mais fácil. É um bocal que, se você estiver cansado de um bocal de metal e for pegar o de plástico, ele vai responder melhor. Porque o bocal de metal, ele vibra. Só que dentro dessa vibração, que vai para o instrumento, a gente usa o termo que ele rouba a vibração. Ou seja, parte do que vai ser colocado no instrumento, o bocal absorve um pouquinho. O polímero já não, ele deixa passar mais. Só que ele não vibra na frequência de um metal. Então, o bocal de polímero, para quem está começando, para quem usa aparelho, o bocal todo de polímero, né? Para quem usa aparelho, para quem está começando, é um bocal que você pode derrubar no chão, pode tacar na cabeça do aluno que não vai machucar, né? Como ele estudou. É um bocal, sinceramente, não tem nada a ver com o Kelly. Não sei se já chocou no bocal Kelly. Nosso bocal de polímero foi feito para músculo de alta performance, não foi feito para estudante. Ele possui características diferentes, tá? Não é para compará-lo com metal. São coisas distintas. Ok. Luis, responde tu pregunta. ¿Entendieron? ¿Necesitan la traducción? Luis. Sí, sí, traducción, por favor. Ok. Entonces, básicamente, él dice que para la cosa de los brackets, no existe una boquilla que haga eso. O sea, porque lo que pasa con los brackets es que ellos hacen la lesión en la parte interna del labio cuando se presiona la boquilla. Sin embargo, él recomienda que el borde, solo el borde, puede ser una solución para la persona que tiene estos brackets. O entonces él dice que ya vio también alguna colega de él usando una especie de borracha, de caucho, usando caucho dentro de unos cauchitos que venden para cubrir el aparelho y que a la hora de hacer la presión no vaya a lesionar la parte inferior del labio. Sin embargo, como él se refirió antes, el sonido es producido del vocal hacia adentro y del vocal hacia afuera es el resultado. Entonces, tal vez no exista un vocal específico, él no conoce, que sea para personas con brackets. Y hace también el complemento del vocal de polímero, que es este que yo tengo aquí. El vocal de polímero, él dice que ya tiene personas en Europa y aquí en Brasil usándolo, tanto en grupos de cámara, quinteto de metales, quinteto de maderas y en trompa natural, porque la respuesta de él es diferente. Sin embargo, lo que puede pasar con el vocal de plástico, de polímero, es que el vocal de metal, él vibra igual que el instrumento, pero él puede absorber un poco de la vibración. Entonces él dice que el vocal de metal roba la vibración. Ya el vocal de plástico, él deja pasar más libremente. Entonces, para las personas que después de un tiempo están cansadas y necesitan seguir tocando, el vocal de plástico puede ser una opción para los chicos iniciantes. Él dice hasta ahora para ponerle la boquilla en la cabeza al alumno cuando no estudia. Es un vocal que tú puedes dejar caer en el suelo y va a estar siempre de la misma forma. Entonces, solo que el sonido va a ser un poco más oscuro. Es la única redada. Y hablando de los vocales Kelly, él dice que estos vocales fueron pensados para personas de alta performance. Son diferentes que el vocal de metal, no da para compararlos, son diferentes, tienen características diferentes. Sin embargo, la respuesta de la boquilla de plástico es más fluente. Y paréntesis, yo lo digo por experiencia propia. Ahorita más temprano estaba haciendo el teste de sonido entre la de metal y la de plástico, y solo aquí el sonido es un poco más oscuro, pero la respuesta es una maravilla. En estos días grabé unos videos por ahí para un ensamble que conozco, y fue con la boquilla de plástico y estuvo, vamos a ver si perciben la diferencia. Perfecto, muchas gracias Orlando, muchas gracias Reginaldo. Creo que no tenemos más preguntas.
Entonces yo creo que con esto podemos concluir la sesión de hoy. Muchísimas gracias a los dos, a ti Orlando por traducir, a ti Reginaldo por todo tu conocimiento. Creo que estaremos en contacto porque aquí a toda la comunidad colombiana nos interesa mucho todo lo que haces con boquillas y si es posible probarlas y en un futuro encargar boquillas porque es muy interesante todo lo que haces, Reginaldo. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho, por todas tus palabras. Obrigado. Desculpa qualquer coisa, não poder responder mais aquilo que talvez gostariam de ouvir. Eu sou limitado, né? Que nem eu falei, eu sou uma pessoa nova nesse ramo. Espero poder ter ajudado e agradeço muito a vocês pelo convite, fico lisonjeado. E assim que tudo que precisar, eu posso deixar depois meu telefone, meu WhatsApp para vocês aí. E à medida do possível, eu responder as dúvidas que eu possa ajudar a sanar, né? E agradeço muito o convite novamente. Obrigado. Muchas gracias, Reginaldo. Creo que sí, estaremos en contacto. Luego, si hay personas que estén buscando boquillas, de pronto se pueden contactar con nosotros y hasta podemos hacer ahí la intermediación para conseguir las boquillas contigo. Muchísimas gracias, Reginaldo, porque de verdad nos has aclarado muchísimas dudas a muchas personas. Muchas gracias. Obrigado. Muchísimas gracias, Reginaldo. Un placer tenerte con nosotros. O prazer foi todo meu. Obrigado, Reginaldo. Abraço. Um abraço. Te ligo daqui a pouco. Tá bom, um abraço. Até mais. Valeu. Tchau, gente. Gracias, Reginaldo. Gracias, Orlando. Chao, Muchas chao. gracias.